Bom dia, Edu. Bom dia, Flozinha. Tudo bem? Então vamos a mais uma sessão Tira Dúvidas. Bom, nessa sessão Tira Dúvidas nós vamos abordar os seguintes temas: a definição do diabetes mellitus, a classificação e o diagnóstico do diabetes mellitus, a monitorização e o diagnóstico e conduta da hipoglicemia. Vamos então à nossa sessão Tira Dúvidas, mas só depois da nossa vinheta. Bom, então dando sequência aí, o diabetes mellitus ele consiste em um distúrbio metabólico caracterizado por uma hiperglicemia persistente e decorrente da produção de insulina deficiente ou na falha da ação da insulina, ou em ambos os mecanismos. A Associação Americana de Diabetes classifica o diabetes em 4 tipos. O diabetes mellitus do tipo 1 corresponde àquele tipo de diabetes que geralmente ocorre em crianças, adolescentes ou adultos jovens. Eventualmente pode acontecer também em adultos mais velhos. Esse tipo de diabetes ele se caracteriza pela destruição completa das células beta pancreáticas. Geralmente é um ataque autoimune a essas células e que causa invariavelmente a dependência de insulina desses pacientes. O diabetes mellitus do tipo 2 corresponde àquele diabetes que ocorre mais em adultos mais velhos, fortemente associado com obesidade e com outras síndromes, por exemplo, a síndrome metabólica ou outros fatores de risco para doença cardiovascular. O diabetes mellitus do tipo 3, ele corresponde àquele tipo de diabetes gestacional. É o diabetes diagnosticado durante a gestação. E o diabetes mellitus do tipo 4, ele corresponde a outros tipos específicos e bem definidos de diabetes, que não se enquadram nos outros 3 grupos. Por exemplo, os diabetes monogenéticos, aqueles que têm um gene específico, geralmente de natureza autossômica dominante e que é transmitida, Os MOD, os chamados MOD, Além disso, tem diabetes neonatal, secundários a endocrinopatias, secundária a doenças do pâncreas exócrino, por exemplo, as pancreatites, secundárias infecções e também secundária ao uso de medicamentos, por exemplo, ao uso crônico de glicocorticoides. Então vamos falar sucintamente desses tipos de diabetes aí. O diabetes mellitus do tipo 1 corresponde a uma doença autoimune poligênica decorrente da destruição das células beta pancreáticas, ocasionando deficiência completa na produção de insulina. Esse tipo de diabetes é responsável por cerca de 5 a 10% de todos os casos de diabetes mellitus. Mais frequentemente ocorre em crianças, adolescentes e adultos jovens. A ADA ainda subdivide esse tipo de diabetes no tipo 1A e 1B, de acordo com a presença ou ausência laboratorial dos autoanticorpos circulantes. Tá certo? Então, quais são os autoanticorpos do diabetes mellitus do tipo 1A? São 5 os autoanticorpos do diabetes mellitus do tipo 1A. O primeiro é o anticorpo anti-ilhota, o Islet Cell Antibody, cuja sigla é ICA. O segundo é o autoanticorpo anti-insulina, o Insulin Autoantibody, cuja sigla é IAA. O terceiro é o anticorpo antidescarboxilase do ácido glutâmico, o anti-GAD65. O quarto é o anticorpo antitirosina fosfatase, o IA2 e o IA2B. E o quinto é o anticorpo antitransportador de zinco, o ZNT8. Existem genes envolvidos com diabetes mellitus do tipo 1A
Sim, existe uma forte associação com HLA-DR3 e HLA-DR4. Eu coloquei uma observação aí para vocês, porque o diabetes mellitus do tipo 2 apresenta mais influência genética do que o diabetes do tipo 1 para o desenvolvimento. Todos os dois diabetes apresentam influência genética, mas essa influência é muito mais forte no diabetes do tipo 2 do que no diabetes do tipo 1. Existem fatores ambientais envolvidos com diabetes mellitus do tipo 1A? Sim, infecções virais, componentes dietéticos e a composição da flora bacteriana intestinal. Existem evidências de que esses fatores possam influenciar na gênese, na fisiopatologia do desenvolvimento do diabetes do tipo 1A. E o que é o LADA? O LADA corresponde a uma forma latente e progressiva do diabetes mellitus do tipo 1, denominada de Latent Autoimmune Diabetes in Adults, cuja sigla é LADA. Esse tipo de diabetes ele ocorre em adultos um pouco mais velhos. Seria um tipo de diabetes do tipo 1, só que em vez de desenvolver de forma abrupta, ele ocorre de forma mais lenta e progressiva e manifesta-se somente em uma idade um pouco mais velha. E o diabetes mellitus do tipo 2? Ele corresponde a 90 a 95% dos casos de diabetes mellitus. Ele tem uma etiologia complexa e multifatorial e o envolvimento de fatores genéticos e ambientais. Como eu já disse antes, esse tipo de diabetes ele tem mais influência genética do que o diabetes do tipo 1. E ele associa-se ao excesso de peso em 80 a 90% dos casos. E na maioria das vezes ele é assintomático ou oligossintomático por um longo período. Eu coloquei aí para vocês um gráfico que representa a história natural do diabetes mellitus do tipo 2. Observe aí superiormente, inicialmente, a curva de resistência à insulina. Observe que essa curva ela aumenta progressivamente, devido principalmente a fatores ambientais, em especial a obesidade, até atingir um certo patamar ou platô. Ao mesmo tempo, ocorre aumento da secreção da insulina endógena, na tentativa de vencer essa resistência. Então, inicialmente, no diabetes mellitus tipo 2, eu não tenho hipoinsulinismo. Ao contrário, eu tenho até um hiperinsulinismo, na tentativa de vencer uma resistência instalada à insulina. Porém, como essa resistência não é vencida, progressivamente as células beta entram em falência. Ao mesmo tempo em que, como vocês podem observar inferiormente, ocorre o aumento da glicemia em jejum e pós-prandial. Observe aí também, inferiormente, que as complicações macrovasculares e microvasculares aumentam progressivamente com o desenvolvimento da doença. Inicialmente, inclusive, as complicações macrovasculares iniciam-se antes, devido a outros fatores, como a obesidade, hipertensão, hipertrigliceridemia e fatores de risco cardiovascular, uma vez que as complicações microvasculares ocorrem devido à hiperglicemia crônica. Tá certo? Sendo assim, eu coloquei para vocês aí as indicações de rastreamento do diabetes mellitus do tipo 2, uma vez que, como esse diabetes permanece por longo período de forma assintomática e já causando problemas para os pacientes, eu não posso esperar que ocorra manifestação de sinais e sintomas francos para fazer o diagnóstico dessa doença. Eu devo rastrear os indivíduos com fatores de risco para essa doença. E quais são? São esses aí: o estágio de pré-diabetes, história familiar de diabetes em parente de primeiro grau, raça ou etnia de alto risco para diabetes, como negros, hispânicos ou índios Pima. Esses índios Pima são índios que habitam no sul do Arizona dos Estados Unidos, cuja taxa de diabetes é uma das mais altas do planeta. Então, se for dessa etnia, deve rastrear o diabetes mellitus do tipo 2. Mulheres com diagnóstico prévio de diabetes mellitus gestacional, história de doença cardiovascular, hipertensão arterial, taxa de colesterol HDL baixa, menor do que 35, ou triglicérides acima de 250,
A síndrome de ovários policísticos, cuja resistência à insulina é, inclusive, o fator que desencadeia os ovários policísticos, o sedentarismo e a acantose nigricans, que é um sinal clínico de resistência à insulina. Vamos falar agora então do diabetes mellitus gestacional. A gestação é uma condição diabetogênica. Durante a gestação ocorre a produção de hormônios hiperglicemiantes e enzimas que degradam a insulina pela placenta. Sendo assim, como consequências, ocorre o aumento da resistência à insulina e um aumento compensatório do organismo na produção de insulina, na tentativa de vencer essa resistência. Com isso, não significa que todas as pessoas que estão grávidas vão desenvolver o diabetes mellitus gestacional. Lógico que não. Porém, existe um risco potencial de disfunção das células beta durante esse período. O diabetes mellitus gestacional, portanto, é uma intolerância a carboidratos de gravidade variável, que se inicia durante a gestação, sem ter previamente preenchido os critérios diagnósticos de diabetes mellitus. Porque às vezes a pessoa já era diabética antes da gestação e descobriu devido ao fato de ter ficado grávida e durante o pré-natal ter realizado um exame de rastreio. Esse diabetes ele pode ser transitório ou persistente após o parto. E ele corresponde a um fator de risco independente para o desenvolvimento de diabetes mellitus do tipo 2 e acarreta riscos tanto para a mãe quanto para o feto. O diabetes mellitus gestacional apresenta fatores de risco, como idade materna avançada, sobrepeso, obesidade ou ganho excessivo de peso na gestação atual, história familiar de diabetes em parentes de primeiro grau, crescimento fetal excessivo, polidrâmino, hipertensão ou pré-eclâmpsia na gravidez atual e antecedentes obstétricos de abortamentos de repetição, malformações, morte fetal ou neonatal, macrosomia ou diabetes mellitus gestacional prévio, síndrome de ovários policísticos e baixa estatura, inferior a 1,5 metros. O diabetes mellitus gestacional foi estudado principalmente no estudo Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcomes. Nesse estudo, 25 mil mulheres de 9 países no terceiro trimestre de gestação foram submetidas ao teste oral de tolerância à glicose. Houve a comprovação de que existe um progressivo e contínuo aumento do risco de complicações materno-fetais conforme se elevam os níveis de glicemia materna, tanto em jejum quanto na pós-sobrecarga, mesmo dentro de níveis até então considerados normais, não diabetes. Os outros tipos de diabetes mellitus correspondem ao diabetes mellitus do tipo 4, que caracteriza-se por ser tipos distintos e específicos de diabetes. Por exemplo, os defeitos genéticos na função das células beta, como os MOD, por exemplo. Os principais são os MOD 2 e MOD 3. Essa sigla significa Maturity Onset Diabetes of the Young e corresponde a tipos monogenéticos de diabetes, em que um gene específico, geralmente autossômicos dominantes, são responsáveis por desencadear o diabetes. Além disso, nesse mesmo grupo, encontra-se o diabetes neonatal e o diabetes mellitus mitocondrial. Outros tipos de defeito correspondem aos defeitos genéticos na ação da insulina, por exemplo, no leprechaunismo e na síndrome de Rabson-Mendenhall. Nessas síndromes, ocorre marcadamente um aumento à resistência da insulina. Doenças do pâncreas exócrino, por exemplo, a pancreatite e a fibrose cística, elas podem ocasionar a morte das ilhotas de Langerhans e das células beta-pancreáticas, ocasionando secundariamente o diabetes. As endocrinopatias, como a síndrome de Cushing e o glucagonoma, o diabetes induzido por medicamentos ou agentes químicos, como os glicocorticoides, formas incomuns de diabetes mellitus autoimune, como na síndrome do homem rígido, infecções como a rubéola, o citomegalovírus ou outras síndromes genéticas que por vezes estão associadas ao diabetes mellitus. Todos esses grupos de diabetes correspondem ao diabetes mellitus do tipo 4.